Então tá aí, pessoal, tá gravando aqui. Vamos lá então continuar de onde a gente parou na última aula, né? Na última aula a gente começou a implementar o CRUD ali, né? O CRUD ali de cursos, né? Eu vou fazer mais um pouquinho hoje, né? Implementar umas coisinhas a mais ali do CRUD, né? Talvez ali a listagem de cursos, o read e tudo mais, aí pra gente depois avançar aqui no conteúdo, né? Então olha só, tá aqui, né, o sistema como ele tá agora, né? A gente pode agora criar cursos aqui. Deixa eu só ver aqui, pessoal, qual é o banco mesmo que eu estou utilizando aqui. Eu acho que pera aí, deixa eu acessar aqui. Eu vou pegar pelo PHPMyAdmin mesmo, localhost barra PHPMyAdmin. Eu acho que é esse T-Rex aqui, curso. Por enquanto não tem nenhum curso ainda não, cadastrado. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vou criar aqui um curso para eu lembrar onde que a gente parou. Para mim já tinha curso cadastrado aqui, né? Vamos botar aqui, por exemplo, IE08, certo? IE08, né, pessoal? Ciência da computação? Ciência da computação. Curso dos ótimos alunos. Ó. E aí vamos ver aqui se ele está cadastrando aqui, né? Eu não estou lembrado. A gente tinha ajeitado aqui, não tinha na última aula aqui, aquela parte lá que, né? Na última aula deu um problema lá no nosso custom aqui, certo? E eu corrigi, não foi? Ah, eu voltei, foi? Ah, tá aqui, Tá, então vamos tirar esse cara daqui, então. Pronto. E aí eu vou precisar recarregar a página, por quê? Porque esse arquivo JS aqui ele foi carregado no browser, né? Se ele tá no public, quer dizer que ele é enviado ali pro browser, né? Então eu vou precisar recarregar tudo aqui. Tomara que não esteja cacheado. Mas vamos ver aqui. 08, Ciência da Computação. Curso dos ótimos alunos. Ciências exatas, beleza? Enviar. Pô, ainda não, pessoal, calma aí, deixa eu ver aqui. Page source. Lá embaixo no JS ali, no custom. Submit. Não, de fato ele tá tudo certo aqui, deixa eu ver aqui. Não sei se eu salvei algumas coisas aqui da última aula, pera aí. Ah, aqui tem que ser submit, olha só. É engraçado que algumas coisas aqui que eu fiz na última aula quase que não salvou, né? Mas tudo bem, vamos tentar de novo aqui então. IE08. Ó, é a última vez que eu estou digitando bonitinho, senão a próxima vez vai ser ASDFG e por aí vai. Ciência da computação. Agora, beleza, tá aí. Então aqui, olha, agora cursos, né, agora tá lá, certo? Está aí a tabela cursos com, né, a entrada que a gente acabou informando ali, né? Então tá aí, já tem curso cadastrado, nosso create está funcionando. Eu vou rapidamente aqui, pessoal, implementar uma listagem de cursos, que seria o nosso index ali, né? A página index ali do nosso CRUD. Só para a gente poder navegar melhor aqui entre os cursos existentes, né? Então, aqui o nosso controlador, ele por enquanto o nosso index está vazio, a função desse index que é justamente listar os cursos ali, né? E aí, isso aqui a gente até fez antes, já com a área, né? A área já está assim já, olha só. O control do área aqui a gente utilizou, né? Aqui o nosso modelo de áreas para fazer, né? Para consultar o banco e aí, né, pegar as áreas. Vou fazer uma coisa bem parecida aqui com os cursos, não vou colocar em tabela em nada para a gente poder correr. E nem vou exigir também que vocês façam tabela e tudo mais, porque isso seria o ideal, né?
Mas eu vou só colocar uma listagem lá dentro de um L mesmo, igual eu fiz lá em área, certo? Então assim, const cursos é igual a await, certo? Await aqui. E aí curso.find all, né? E aqui eu não preciso colocar cláusula nenhuma, né? Não preciso colocar cláusula nenhuma porque eu quero recuperar tudo, certo? Se eu lá no banco der, por exemplo, select asterisco from curso, ele vai retornar tudo se eu não colocar a cláusula where, né? Então, a mesma coisa serve aqui, tá? E aí vamos lá, res.render. Aqui eu vou carregar o curso /index e vou passar o curso aqui, mas aí lembrando também na aula lá que eu fiz essa listagem de áreas, o objeto que é retornado aqui, né, os objetos desse array cursos, eles contêm uma série de dados lá. Eu preciso utilizar o ToJSON para dar uma limpada ali. Esse ToJSON ele vem com o próprio Sequelize e deixa só os dados que de fato foram recuperados ali na consulta, né? Os dados que estão no banco mesmo em cada atributo ali, né? Então, vamos lá, olha só, cursos vai ser igual a cursos, pontos, map, já que é um array, eu vou mapear esse array, né, transformando cada elemento desse array na versão ToJSON, né, que a gente vai poder ler ele lá na nossa view, né? Então, curso, né? Então, cada curso desse array vai ser mapeado para curso.ToJSON, certo? E basicamente essa aqui é a nossa função index, tá? E aí eu vou lá, então, nas views agora, vou criar aqui o curso, né, index.handlebars, certo? E aqui, pessoal, eu vou fazer só apenas isso aqui, ó. Eu vou aqui colocar o nosso it para cada curso. Deixa eu fechar o it logo aqui. Para cada curso, eu vou colocar aqui, né, um li, onde esse li eu vou colocar um link aqui, pessoal, que a gente já implementa aqui a nossa view de curso, né, para a gente poder ver a nosso read, né, a parte ali do nosso CRUD, que é a visualização detalhada ali do curso, né. Então, botar assim, olha, tirar esse troço aqui, o nosso link é /curso, eu acho que é read, né, a gente colocou lá, read, e aí no caso a gente vai colocar um parâmetro aqui, né, colocar um parâmetro aqui, lá na nossa rota a gente colocou assim, né, pelo que eu lembro, a gente colocou assim, né, então aqui eu vou precisar colocar o ID do curso, então eu vou tirar esse troço todo aqui e vou colocar aqui, olha, ID, tá, e aqui eu vou colocar nome do curso, certo? Então basicamente isso aqui, tá? Vê que não importa esse cara aqui, ele está dentro de uma string, tá? Porque esse aqui ele vai ser pré-processado pelo handlebars, e aí tudo que tiver entre duas chaves aqui, ele vai substituir pelos dados corretos ali, né, que estão vindo do controlador, tá? Então isso aqui não importa, isso aqui não vai ser enviado lá para o nosso front, né? Então beleza, então eu acho que o roteador tá ok já, né? Tá aqui o read ID, beleza? E aí vamos então, só que assim, essa rota não vai funcionar, por quê? Porque a gente não implementou esse read aqui ainda, né? A gente vai implementar essa função read aqui ainda, mas vamos só ver se aqui, pelo menos aqui dentro, aqui, deixa eu ver se tá gravando direitinho, tá gravando. Vamos só ver aqui, né, se ao acessar, por exemplo, /curso, ele já coloca ali pra gente, ó, ciência da computação, vai estar sem link por enquanto, né? O que eu fiz de errado aqui? Eu botei o nome depois de fechar o A. Agora, olha só. E aí, vai ficar pequeno aí para vocês verem, mas ali no rodapé tá dizendo lá, né? Curso /read/4. 4, porque eu acho que na aula passada a gente adicionou 3 ali, não sei porque no banco de dados não estava apagado, não lembro de ter apagado isso não. Mas devo ter apagado. Então tá aqui, o link está funcionando já, vamos só criar o nosso read agora, tá? E o read dessa vez vamos criar bonitinho aqui, pessoal. Vou fazer o seguinte, olha, eu vou acessar lá o nosso Bootswatch de novo.
E aí vamos aqui, né? No Darkly. E aí eu costumo usar aqui nessa parte aqui do Read um cardzinho, né? Um cardzinho que tem tudo que é framework CSS, tem esse tipo de cardzinho aqui, tá vendo? Tá? E eu vou utilizar ele aqui para colocar, né, os dados do curso, tá? Tudo que é framework tem, pessoal, framework CSS, o MUI tem, né? O Tailwind tem, todos eles têm esse tipo de cardzinho para você colocar dado, para você colocar foto e várias outras coisinhas ali, né? Eu tenho que procurar de novo aquele aqui, peraí. Tá aqui os cards, né? Eu vou pegar, qual card aqui? Vou pegar esse card aqui. Inspect. Então, olha só, tá vendo? Quando eu boto o mouse aqui, ele seleciona a parte que eu quero. Então, eu só vim aqui agora. Eu vou copiar esse cara, copiar o elemento. Eu vou, então, aqui na view de curso, criar o diretório, no caso, né? Criar aqui o read.handlebars. Dá um Ctrl V aqui, certo? Então, né, a nossa estrutura vai estar assim. E agora vamos criar a função de read lá no controlador, né? Que por enquanto não tem nada lá ainda, né? Nosso read aqui. Então vamos criar esse cara aqui. O ID, pessoal, o ID que faz parte da rota, né? Então assim, olha só. Esse ID aqui, que faz parte da rota, ele precisa ser lido de alguma forma, certo? Ele precisa ser lido aqui, né? Se a gente for aqui no nosso roteador, tá indicando, né, que essa aqui é a forma da URL, né? Esse aqui é a forma do endpoint. O endpoint, que no caso, né, a gente chama justamente a URL, que a gente usa para acessar uma dada página da nossa aplicação. É sempre curso read. E esse dois pontos ID, esse dois pontos está indicando que esse ID é um parâmetro. Ele é um parâmetro da requisição. Eu falei na última aula que uma requisição tem vários tipos de dados, tem parâmetro, tem o body é... Pô, tem tua prova, né, cara? Tem tua prova, né? Deixa eu pegar a tua prova aqui rapidinho. Aqui. Cara, eu vou ter que pegar uma... Eu não separei tua prova aqui, eu vou ter que pegar uma prova de um semestre anterior aqui, tá? Acho que tá aqui. Não. Eu vou pegar essa prova aqui, eu nem sei qual é o conteúdo dela, mas você vê aí, tá? Qual é o teu e-mail? Pontos Menezes? Esse aqui, né? Slides. Só que eu tô gravando aqui, vai ficar gravado esse negócio aqui, mas tudo bem. São para web, eu acho que é geral aqui. Listas e provas. Tá aí, Danilo. Então vamos lá. Cadê aqui o negócio aqui? Deixa eu ver aqui se eu estou no diretório certo. Não, isso aqui é engenharia de software. Da última aula. Tá aqui, ó. Então, pessoal, o ID aqui, ele é um parâmetro, né? Assim, uma requisição, ela tem vários tipos de dados. O ID, no caso aqui, é um parâmetro. Quando o usuário preenche um formulário, né, e submete aquele formulário, os dados do formulário são enviados por uma parte da requisição chamada body, o corpo da requisição, tá? A gente tem um método que é, por exemplo, post, get. A gente tem um endpoint, que seria a URL da requisição. Então, assim, uma requisição que o browser faz para o servidor, tem essas coisas todas, né? O URL, o método, o parâmetro, o body e tudo mais. O body, por exemplo, a gente utilizou
aqui, olha só, no Create, ó, para criar o curso, né? Então, assim, o body aqui no caso, ele está chegando exatamente com os dados do curso e por isso eu consigo dar um create ali diretamente, porque esse aqui é um objeto contendo lá o nome do curso, a sigla e tudo mais, a descrição, né? Ele só é um objeto por quê? Porque a gente tinha adicionado aqui na última aula, lá no index, aquele middleware, e esse middleware aqui, olha só, o L encoded, né? Que converte, no caso, o dado que está chegando no browser, que não é no formato JSON, não é no formato objeto, é um formato de URL, no caso. Esse cara que pega o corpo da requisição que está chegando no browser e transforma num objeto bonitinho lá, que pode ser usado diretamente ali pelo create, né, de curso, tá? Né, no caso aqui, ó, tá? Então, é por causa daquele middleware, que body aqui, rec.body, fica uma coisa bonitinha que pode ser usada diretamente pelo create, tá? Então, a gente vai aqui pegar o ID, o parâmetro, né, que seria o ID necessário para a gente saber qual é o curso que a gente quer ler, né? Então, algumas rotas aqui do CRUD vão ter o parâmetro ID. Quando eu quiser, por exemplo, atualizar um dado curso, eu preciso saber qual é o ID daquele curso que eu quero atualizar. Quando eu quero criar, eu não preciso saber de ID nenhum, porque eu estou criando uma coisa nova, certo? Quando eu quero deletar, também preciso ali do ID. Isso está representado aqui no nosso arquivo de rotas, né? O nosso arquivo de rotas aqui, tem algumas rotas que tem ID, né? E outras rotas não tem ID, certo? Então vamos lá, aqui no nosso, aqui no read, como é que a gente vai pegar para pegar esse ID aí, pessoal? Faça assim, olha, const ID é igual a rec.params. Então os parâmetros da aquisição são passados aqui por esse objeto, tá? É um objeto, né, pessoal? Posso fazer assim também, se ficar mais claro para vocês, olha só. O fato é, params, ele é um objeto contendo os parâmetros da requisição, tá? Então tá aí o ID. E aí eu vou daqui, né, const curso, já que eu tenho o ID, vou dar o comando find all, né, para recuperar os dados desse curso cujo ID foi passado como parâmetro. Então, né, eu vou botar aqui, olha, await curso.find on, né, vou colocar o where aqui, where ID é igual a ID. Não, na verdade é assim, né? Where ID é igual a... Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, né? Então, não precisa colocar isso aqui, já que o nome do atributo é igual ao nome do dado que eu estou pegando, né? Então, né, assim funciona bem, certo? Então, se a gente for aqui agora, olha... Eu vou passar esse troço aqui para view logo, né? A view até que a gente já criou, já começou a criar. Então, vou botar aqui, olha, res.render, no caso vai ser curso/read, né? E aqui eu vou colocar, né, curso. Só que esse curso aqui, ele também é naquele formato cheio de coisas, a gente vai precisar converter para JSON. Só que aqui no caso não é um array, né? Eu posso fazer simplesmente isso aqui, olha, curso.toJSON. Já que não é um array, só isso aqui já resolve já, tá? Não preciso fazer aquele mapeamento nem nada, né? Então agora sim, olha só, o nosso read está aqui. Eu já posso até aqui substituir, por exemplo, isso aqui eu acho que é o header ali do card. Posso colocar isso aqui agora, ó. Por exemplo, curso.nome, tá, pessoal? Eu posso fazer assim, tá? Eu posso acessar de fato, porque o curso ele é um objeto chegando aqui no handlebars. E eu posso fazer então curso.nome para pegar, né, os dados do curso. Vamos ver se já está funcionando aqui. Perdi aqui na... Calma aí, pessoal. Esse aqui está aqui no 2. Isso ali é meu relatório. Tá. Vamos ver aqui então. Vou acessar aqui ele, ó. Olha lá, pessoal, o curso, ó. Ciência da computação, tá vendo? Tá aparecendo ali bonitinho já. Né, tá aqui, olha, o 4, né? O nosso ID 4, sendo passado daqui como parâmetro. E aqui eu posso colocar outras coisas, né?
tirar esse title aqui. E aí vou colocar aqui, por exemplo, botar aqui, por exemplo, sigla. E aqui eu vou botar, por exemplo, agora curso.sigla. E aqui eu vou botar, por exemplo, descrição. Curso.descrição. E aqui eu posso colocar área. E aí curso.área. Área ID, né? Ele não guardou a área, não? Será que ele não salvou aquela modificação que a gente fez, pessoal? Não, ele não salvou, né? É engraçado porque assim a gente fez uma série de modificações na aula passada que não estão aqui, né? Não sei porque que eu fiz aqui. Deixa eu ver assim se... Eu acho que a gente criou... Na verdade, eu acho que a gente criou aqui a nossa migration. Deixa eu ver se a migration está aqui. Ah, tá aí, pessoal. A gente criou a migration, mas uma coisa que a gente não fez foi ajustar o modelo, né? O modelo, ele não tem área ID aqui, tá? Esse aqui é o modelo, olha só, de curso, né? Esse aqui é o modelo, né? E aqui tem os atributos, ó, sigla, nome e descrição, tá? Uma coisa que a gente não colocou aqui é o área ID. E esse cara aqui vai ser datatype.integer. Tá inteiro. É um dado inteiro, certo? Tá? Eu vou inserir um novo curso aqui então, lá no create, no caso, né? Pra gente ver se a gente pega esse dado aí. Create barra curso create, né? Deu algum erro aqui? Ah, tá escrito errado? Agora acho que foi, né? Tá ali. Então agora eu vou botar aqui. Eu sempre esqueço o número ali aqui de engenharia de software. Essas siglas eu sempre esqueço. De ciência da computação também. Vou botar aqui engenharia de software. Aí é 15, pessoal? Engenharia de software? Para não ficar com inveja, né? Vai estar o vídeo gravado, né? Vou botar também. Então aqui, olha, ciências exatas, beleza? Enviar, né? Foi passado para cá. E aí, agora sim o 1 tá aqui, tá vendo? Então tá tudo certo, né? Então, pessoal, assim, eu vou editar esse cara aqui, eu vou botar 1 aqui também, tá? Agora tá funcionando, né? Só para não ter que fazer de novo o nosso cadastro aqui. Então a gente sabe que tá funcionando o área ID aqui. Então, né, na nossa view aqui, vai aparecer agora aqui, ó. Vou botar aqui, por exemplo, agora curso. Né, tá aqui a listagem de curso. Engenharia de software aqui, área 1. E aqui também, área 1. Então, beleza. Eu vou fazer uma coisa aqui, pessoal, olha só. Aqui no controlador curso. Quando eu criar um novo curso, eu vou... No controlador, aliás, quando eu criar um novo curso, eu vou direcionar o usuário agora, né, quando eu criar para, né, a rota curso, né, que mostra a listagem de curso, certo? Não precisa mais listar, direcionar o usuário para a página principal, porque agora a gente tem essa rota curso que antes não tinha, né? Por isso eu tinha colocado barra aí. Então, quando eu criar agora, ele vai listar, vai direto para a página que lista os cursos, né, que é essa página aqui. Pessoal, mas olha só, a área não é 1, né? A área seria ciências exatas, né? É porque a gente ainda não configurou aqui na aplicação as associações, que são as relações entre as tabelas, e a gente vai fazer isso aqui agora, tá? Vamos criar as relações entre as tabelas aqui, que é a outra parte aqui, né, dos slides. Então, olha só, tá aqui, olha, já estamos até aqui já, ó. O fato é assim, as tabelas têm essas relações que a gente definiu, né? Curso, ela tem ali um área ID, que é uma chave estrangeira para a área, né? Todo mundo já conhece o banco de dados, já sabe como é que funciona aqui, né? As chaves estrangeiras, as restrições de integridade referencial, tudo mais, né? Chave estrangeira é uma coisa que é muito importante, né, pessoal, aqui no caso, né?
Aqui você vê que o nosso banco de dados não tem chave estrangeira ainda. Esse 1 aqui é apenas o número que está guardado aqui, não tem chave estrangeira aqui ainda, né? E assim é muito ruim de trabalhar, tá, pessoal? Vocês sabem que assim, antigamente, o MySQL, que é o SGBD que a gente está utilizando, ele ganhou fama porque antigamente ele tinha uma engine de banco de dados chamada MySQL, né? Aliás, MySQL que não tinha integridade referencial, não tinha chave estrangeira. Isso lá por volta do ano 2000, né? E aí ele ganhou notoriedade por quê? Porque ele era muito rápido, muito mais rápido, por exemplo, do que o PostgreSQL, justamente porque ele não tinha integridade referencial. Integridade referencial deixa tudo mais lento aqui, porque você tem que fazer um monte de checks no banco de dados. E ele ganhou notoriedade porque ele era rápido, mas é porque ele tinha essa limitação, ele não tinha chave estrangeira na época, tá? E hoje em dia as tabelas, olha só, elas quando você cria uma tabela, o tipo de tabela é InnoDB, tá vendo? InnoDB. Antigamente o padrão era MySQL. Você ainda pode criar uma tabela MySQL que não tem integridade referencial, mas hoje em dia, né, o comum mesmo é usar o InnoDB que tem integridade referencial, tem uma série de... Integridade referencial, pessoal, é chave estrangeira, certo? Uma tabela, ela poder, no caso, referenciar outra. E por que a gente chama de integridade referencial? Por quê? Porque, olha só, aqui em curso, cadê aqui? Aqui em curso, ó. Se eu não tenho chave estrangeira, né, você vê assim, eu vou estar associando uma tabela, referenciando uma tabela, mas esse ARED, por exemplo, pode ser, eu posso colocar aqui um número que não existe, assim, por exemplo, posso colocar o número 6 e na tabela área não tem uma área com o ID 6, né? Tá? Então, a integridade diferencial eu não vou deixar o usuário colocar um número aqui que não tenha uma correspondência lá na tabela área, por isso a integridade diferencial, tá? Tá? E antes não existia no MySQL, isso atualmente tem. Isso é bem importante que tenha mesmo, porque assim, conforme os avanços assim, da computação, os computadores vão ficando mais rápidos, a gente precisa se libertar de certas necessidades que a gente tinha antes, né? Até mesmo aqui o JavaScript, por exemplo, o JavaScript ele tem, por exemplo, dado inteiro e o float num tipo de dado só que é o number, justamente porque antes a gente precisava ter economia de memória, né? Então você precisava definir quando é int, quando é float, porque int ele economiza memória, né? Ele exige menos memória. Então antes tinha necessidade, né? Você criar, por exemplo, tipo de dados small int, né? Int, assim, para você poder economizar. Mas hoje em dia a gente não tem mais essa necessidade, porque os computadores costumam ter muitas memórias. Tá certo que a gente ainda faz, no banco de dados a gente cria lá o tipo de dado tiny e tudo mais, mas assim, não é exatamente uma necessidade muito grande quando a tua aplicação não tem tantos usuários, né? Quando tem muitos usuários você precisa economizar de tudo que é jeito, né? Mas vamos lá, pessoal. Seguir aqui, vamos então falar sobre aqui as relações das tabelas, né? A gente vai precisar criar, olha só, algumas migration, porque a gente vai precisar editar o banco. Porque as nossas tabelas, o nosso banco de dados aqui, se você for aqui em curso, olha só, e ver aqui a visão das relações, olha, nessa parte aqui que ele mostra as relações entre as tabelas, não tem aqui nenhuma relação, tá vendo? A tabela curso não tem nenhuma relação com a tabela área, então a gente vai precisar mexer no esquema do nosso banco de dados, adicionando essa adição de integridade diferencial, no caso, associando o atributo AreaID a uma chave estrangeira lá da tabela área, certo? Então vamos fazer isso, vamos precisar mexer aqui no nosso esquema e por isso vamos criar aqui uma migração. Então, vamos lá, olha só. npx sequelize migration. Isso aqui a gente fez, nem lembro quando a gente fez isso aqui, talvez seja de outro semestre até. Vou botar aqui, isso aqui deve ser de outro semestre, pessoal. Relações, vou botar só curso por enquanto. Aliás, não, vou botar as três logo aqui. Usuário, e aí partida, né? Tá, partida. Certo? Isso aqui deve estar no histórico de outro semestre, engraçado, né? Porque eu não fiz isso aqui de novo.
Tá, então tá aqui as três migrations, certo? Que a gente vai precisar mexer no nosso SGBD. Nosso SGBD não, no nosso banco de dados, no esquema do banco de dados, né? E aí, como é que vai ser essa migration, pessoal? Tá aqui a cara dela, olha só. Né? A gente vai adicionar uma constraint, né? De novo, o que é uma constraint? É uma restrição, né? Uma restrição de integridade referencial, aquilo que eu falei para vocês, né? Eu vou dar um Ctrl C aqui, tá, pessoal? Que eu não sei isso aqui decorado, não. Mas o que eu estou fazendo, basicamente, eu estou adicionando uma restrição em cursos. O tipo de restrição, no caso, é um foreign key. A gente tem outros tipos de restrição, por exemplo, de domínio, né? Que é, por exemplo, que é associado aos tipos de cada campo. Qual é o campo onde eu estou adicionando essa restrição? Área ID. A área ID, no caso, só pode ter um número que tenha um ID correspondente na tabela área, certo? Qual vai ser o nome dessa restrição? Curso área FK de foreign key, né? E quem que essa tabela, esse campo aqui, esse field vai referenciar? Vai referenciar o field ID da tabela área, certo? Tá? E aí olha só, quando alguém tentar apagar uma área, digamos assim, alguém tenta ir lá na tabela área e tentar apagar uma área que já tenha cursos cadastrados na tabela curso, a gente não vai deixar. Esse restrict aqui está dizendo isso, eu não vou deixar o cara fazer isso. Eu não vou deixar o cara apagar uma área se eu tenho cursos associados àquela área na tabela curso, tá? Vê como a integridade diferencial de fato, pessoal. Eu não posso apagar, né, uma área aqui se tiver um curso, né? Claro que eu posso posso colocar outras coisas aqui, por exemplo, posso deixar, ou posso colocar, por exemplo, set null aqui, né? Se eu colocar on delete set null, então os cursos que tem daquela área apagada, eu vou colocar o ID dele como sendo nulo. Tá? Então tem outras opções aqui também, tá? Mas eu não vou deixar nem o cara apagar e nem atualizar. O que seria atualizar? Eu não vou deixar o usuário mudar o ID de uma área que está sendo referenciada na tabela curso, tá? Então eu não vou deixar o usuário fazer isso. Vou restringir. Mas eu vou copiar isso aqui tudo, que eu não sei isso aqui decorado. Então vamos aqui agora, assim, já que a gente criou lá nossas migrations, né? Tá tudo criado aqui, ó. Então eu vou aqui agora em curso, ó. E aqui eu vou adicionar esse app aqui. Certo? Adicionei esse app aqui. Aliás, pessoal, aqui estava diferente, né? Assim que app. Então eu vou fazer assim. Ctrl C. Ctrl V. Aqui. Ixi. Espera aí. Só tentar entender aqui. Tá, aqui eu apaguei. Async app. Ah, é aqui, tem isso aqui, né? E na verdade esse cara é aqui. É assim, pessoal. Tá diferente aqui no nosso... Ah não, agora tá aí, tá. Ficou igualzinho tá aqui, então vou fazer basicamente o que tá aqui também. Tá. E aí tem o DAO também, né? O DAO seria, né, esse aqui, ó. Opa, pera aí. Ó, pessoal, todo atrapalhado aqui. Tem o nosso DAO também, vou dar o Ctrl C aqui. O down seria basicamente desfazer, né, aquilo que foi feito no slide anterior, certo? No caso, apagar essa restrição de integridade diferencial. Vou dar Ctrl V aqui. Beleza, tá aí. E aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Aliás, tá, isso aqui é o curso, né? A gente adicionou aqui a restrição de integridade diferencial. Vou fazer a mesma coisa ali, né, com a partida, né? No caso, isso aqui é a partida? Não, isso aqui é usuários, tá? O usuário, no caso, ele tem um curso usuário, né? Então, aqui, olha, na tabela usuários, eu vou adicionar aqui no campo curso ID,
certo? Eu vou adicionar ali uma restrição de integridade chamada usuário curso FK, FK de foreign key. Isso aqui é uma referência à tabela curso, né? Então, assim, se a gente for aqui na tabela usuário, users no caso, vou até atualizar lá, né? A gente tem ali, né, esse curso ID, certo? Então, vou botar aqui, users, certo? Curso ID é a foreign key, ela está referenciando o ID da tabela curso, beleza? Então tá tudo certo. Vou fazer a mesma coisa aqui no nosso no down, tá? E aqui qual é a regra que eu vou apagar? Eu vou apagar isso aqui no down, né? Então tá aí. Vou dar aqui um Ctrl C, vou fazer a mesma coisa ali com partidas. No caso, partidas, vamos lá na tabela partidas, ela tem aqui, né? Uma chave estrangeira também, que é o user ID, né? Então vamos lá, aqui em partidas. Ela tem assim, vou adicionar uma foreign key, vai ser o user ID. O nome, pode colocar o nome que quiser, eu costumo colocar assim, primeiro aqui a tabela, a tabela original, depois a tabela que está sendo apontada e depois FK. Assim eu costumo fazer. Partidas. E aqui eu nem estou colocando no singular, no plural, mas tudo bem. Users. Qual vai ser a tabela referenciada? Tabela users. Vai ser o ID da tabela, e aqui eu vou colocar partidas, e aqui partidas. Vocês viram eu fazer uma coisa errada aqui, pessoal? Eu fiz rápido. Acho que tá tudo certo, né? Partidas. Bem, vamos ver aqui. Eu vou então aqui, olha, da npx sequelize db migrate, né, para rodar a migração, né, as 3 migrações que a gente acabou de criar. Vamos ver se ele cria aqui pra gente. Bem, uma falhou porque não existe a tabela curso. Eu acho que eu errei aqui, talvez seja aqui. Cursos, né, aqui é cursos, beleza? Tá? Vamos lá rodar de novo. E agora deixa eu ver aqui, curso ID. Aqui é inteiro. Não, na verdade deu dentro de curso ID. Ixi, pessoal, isso aqui ele é... Esse cara aqui ele é... Eu errei, né? Aqui ele é inteiro, né? Pessoal, assim, eu não vou criar aqui, perder tempo para criar aqui uma nova migration para ajustar isso, mas assim, seria a forma correta de fazer. Mas eu vou editar esse cara aqui na mão, tá, pessoal? Para a gente não perder tempo. Vocês já viram como é que cria a migration? Vou só ajeitar esse cara aqui, né? Para a gente não ter perda de tempo aqui, tá? Então aqui, olha, tá aqui inteiro agora. O que eu vou precisar fazer? Olha só, eu vou precisar lá nos modelos agora, ajeitar aqui também. Os modelos aqui, olha, aliás, em user, né? Aqui tá aqui curso ID, ele é string, e vou colocar integer aqui. Certo? Ajeitei aqui. Eu vou ajeitar também nas migrações, né? As migrações estão errado também. Vamos lá aqui. Pessoal, estou falando isso só para não perder tempo, tá? Mas o correto mesmo seria vocês criarem uma migration para resolver isso, tá? Então, ó, botar aqui, integer aqui. Por que tem que criar uma migration, pessoal? Porque se você está trabalhando com outras pessoas, né, o banco de dados dessas pessoas está errado. Vai estar string lá, certo? Então, para consertar o banco dessas pessoas, você vai precisar criar uma migration, certo? Porque senão cada um vai ter que fazer isso que você está fazendo aqui, mudando também no banco de dados. Eu mudei aqui no SGBD, né? Então, o ideal seria a gente criar de fato uma migration, tá? Mas só para a gente agilizar, né, e não perder tempo, tá aqui, tá? Já que consegui rodar as migrations, tá?
Então, ó, se a gente for agora aqui para, aqui para, por exemplo, users, ó, e for em estrutura, você vê, por exemplo, ele já adicionou uma chavinha aqui, tá vendo? Uma chavezinha aqui. Já adicionou uma chavezinha aqui. Essa chavezinha aqui indica duas coisas, duas possibilidades. Ou ele é chave estrangeira, ou ele tem um índice, né? Por exemplo, o e-mail, ele tem um índice, que é o índice unique, né? Eu tinha dito ali, quando eu criei editei ali os modelos e tudo mais, e as migrations também, né? Eu disse que no caso o e-mail tem que ser único, olha só, não pode ter dois usuários com e-mails repetidos, certo? Então ele coloca a chavezinha lá. Mas para você ver as relações, você vê aqui, olha só. Tá vendo aqui a relação usuário curso FK que a gente tinha criado? Né? E aqui, olha, a coluna curso ID, referenciando aqui, né, o cursos, né, tabela cursos, coluna ID, né? E olha só o restrict aqui, olha, on delete restrict. E tá aqui outras opções, olha só. Você pode cascatear também, pessoal. Sabe o que quer dizer cascatear? Isso é, se alguém apagar, né, uma área, eu vou apagar todos os cursos daquela área também na tabela cursos, né? E a gente não quer isso, geralmente, né? Isso é uma coisa que é perigosa, a gente não, né? Assim, geralmente, assim, quando a gente vai apagar a data, a gente tem que ter muito cuidado com como é que a gente vai fazer isso, né? Eu muitas vezes, eu coloco cascade aqui durante desenvolvimento. Durante o desenvolvimento, quando a aplicação não está em produção ainda, né? E aí Cascade facilita algumas coisas para a gente, desenvolvimento, né? Mas o normal mesmo, isso aqui é o padrão, tá, pessoal? A gente restringe, a gente não deixa o usuário apagar, tá? Em produção, é isso aqui com certeza, tá? Com certeza não, né? É a melhor escolha na maioria dos casos, no caso, né? Tá? E é assim, olha só, agora se eu for aqui em cursos e colocar o mouse em cima aqui da área de, olha só, ele vai estar indicando, vai dizer aqui que, ó, ciências exatas, tá? Então agora, de fato, isso aqui, ele é uma chave estrangeira, né? É uma chave estrangeira aqui. Tá, ele é uma chave estrangeira bacana, mas por enquanto, o nosso read continua assim, pessoal, olha só, tá mostrando só um aqui, tá vendo? Ele não está mostrando ali ainda ciências exatas, né, que é o ideal. E aí vamos ver que a gente precisa mudar, né, para a gente mostrar ali naquela região ali, ao invés de colocar colocar o dado, né, o nome da área ali, seria ciências exatas, né. E aí vamos voltar lá para os slides. Tá aqui, né, fiz as migrações, bacana, tem um exercício aqui para você criar as migrations relacionadas às relações, certo? E aí vamos falar de associações, né, porque a gente fez assim, a gente criou as relações, mas nos modelos, a gente tem que configurar essas relações nos modelos também. Nos modelos, essas relações são chamadas de associações, tá? Então, eu tenho que, para cada relação que existe no meu CGBD, eu vou precisar criar uma associação nos modelos ali, né, do banco de dados, tá? Então, vamos ver como é que vai ser isso aqui. E se vocês forem ver lá o código dos modelos, olha só, abrir aqui um modelo aqui, ó, models aqui, por exemplo, models curso, né? Você vê que aqui, olha, existe uma função estática aqui, chamada associate, onde eu vou colocar quais são as relações dessa tabela curso com as demais tabelas do banco de dados, tá? Vou colocar tudo aqui em associate aqui, tá? Eu vou configurar as associações aqui, tá? E aí vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Né? Tá aqui associate, né? Aqui é um modelo aqui. E aí, olha só, vamos falar rapidamente das associações aqui, lembrar, né? A maioria de vocês já lembra bem os tipos de relações que existem aqui entre as tabelas. E aí eu vou mostrar as relações e vou mostrar como é que a gente ajusta na função associate, né? Configura ali, né, as associações na função associate. Então a gente tem associações 1 para 1, que é quando, de fato, né, a gente tem, por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, olha, um correntista, ele sempre tem associado a um cartão, digamos, né, um cartão de débito ali, né, então um correntista vai ter sempre um cartão e um cartão está sempre associado a um correntista, né, o dono dele ali.
é um tipo de relação 1 para 1, digamos que seja cartão de débito, né, pessoal, o cartão principal ali da conta, né, no caso, então, vai ser uma associação de 1 para 1, tá? E aí, né, aqui nesse caso, a gente optou, nesse caso aqui, para criar duas tabelas, né, correntista e cartão, mas quando a gente tem uma associação 1 para 1, uma escolha também que é opcional, é a gente colocar tudo numa tabela só, né, pessoal? Uma relação de 1 para 1 não tem muito por que você separar, por exemplo, correntista de cartão. Você pode colocar os cartões tudo ali na tabela correntista, certo? Então, quando é uma relação de 1 para 1, você tem essas opções, tá? Quando é, pessoal, que eu vou optar por dividir em duas tabelas? Alguém sabe dizer? Hã? Não, quando é 1 para 1. Quando que eu divido em duas tabelas, assim? Quando, de fato, é uma opção dividir em duas tabelas. É uma boa ideia, aliás. Não necessariamente o correntista vai ter um cartão. Exatamente. Né? Quando poucos correntistas têm cartão, né? Se eu colocar tudo numa tabela só, os dados de cartão vai ser sempre a boa parte nulo, né? Os dados do cartão. Então, nesse caso, é legal a gente separar em duas tabelas, tá? Essa é a ideia, tá? Tá? Isso aí é importante a gente saber, né? Porque tem esse mapeamento, né? Mapeamento do modelo para, no caso, o banco de dados de fato, né? Como é que isso vai ser mapeado nas tabelas. E aí tem que tomar essas decisões aqui. Né? Uma decisão importante no assino de 1 para 1 é quando eu vou colocar tudo numa tabela só ou quando eu vou colocar, né, em tabelas separadas, tá? No caso, assim, como é que a gente configura esse tipo de relação no Associate, lá do modelo? A gente coloca assim, olha, em um modelo a gente vai utilizar o this belongs to para indicar que, por exemplo, cartão ele pertence a um correntista, e o correntista a gente vai colocar o reson indicando que aquele correntista ele tem um cartão, tá? Então, num vou colocar no belongs to, o outro vou colocar o reson, tá? E aí fica meio óbvio, né, assim, onde que eu vou colocar o belongs to, onde que eu vou colocar o hands-on, né? O reson, aliás. Né? O belongs to vai ser aquele que, de fato, né, a entidade principal ali, né? A entidade principal, no caso, o correntista, e reson vai ser essa entidade, né, que derivada ali, né, que é uma entidade menor aqui, né? Que, por exemplo, aqui, se eu tinha a opção de colocar tudo na tabela correntista, quer dizer que correntista é a entidade principal onde eu vou colocar no caso, o reson, certo? Possui um cartão, né? E aí, assim, olha só, essa aqui é o padrão, né? Esse aqui é o padrão da gente editar o modelo. Lá no modelo, assim, geralmente tem essa linha aqui, ó, Define Association Here, né? A gente vai colocar essas linhas, mas a gente vai usar dessa forma aqui quando a nossa chave estrangeira ela segue o padrão de nomes do Sequelize, tá? O Sequelize ele tem um padrão, né, que é o Model ID, né? O nome do modelo ID, User ID, né? Area ID, né? O ID sendo depois, no caso utilizando o kernel case, né? O ID maiúsculo com I maiúsculo, aliás. Mas quando a chave estrangeira ela usa um padrão diferente, eu vou precisar informar aqui no belongs to qual é a chave estrangeira que a gente está usando no banco de dados, tá? Quando o ID for na frente, por exemplo, a gente vai precisar indicar assim dessa forma, né, que de fato, né, essa aqui é a chave estrangeira, tá? Quando não, né, quando segue o padrão do Sequelize, a gente pode fazer de forma mais simples assim, tá? E aí, olha só, se eu quiser recuperar os dados do cartão quando fizer um find by bk, por exemplo, eu não falei dessa função, mas você pode utilizar essa função find bk para recuperar um elemento utilizando chave estrangeira, né? No caso, assim, eu fiz isso com o read lá do curso, mas eu fiz usando o find on, né? Mas a opção seria você colocar find by bk, by bk quer dizer primary key, certo? Você coloca só o ID do elemento. Então é uma opção também. E assim, tanto o find on quanto, no caso, o find by pk, bem como o find all, eu tenho essa opção de incluir aqui, essa opção include aqui, para indicar quais são as relações que eu quero considerar nessa consulta aqui. Tá? Se eu não colocar esse include, então correntista aqui não vai ter dados do cartão do correntista. Mas se eu colocar include aqui, então esse correntista aqui ele vai ter um objeto chamado cartão,
que vai ter os dados daquele cartão do correntista, tá? Então, vê que é bem simples, né, pessoal? Basicamente aqui eu boto o include e a partir desse momento eu vou ter agora o correntista.cartão, onde cartão é objeto descrevendo o cartão daquele usuário, daquele correntista, tá? Então é bem simples aqui no Seculars a gente trabalhar com relacionamentos, né? E agora vamos para os relacionamentos que mais interessam a gente, porque todas as relações na nossa aplicação são um para muitos, certo? Todos eles. É o tipo de relacionamento mais comum, né? De longe, né? É o mais comum. Esse aqui é o menos comum, um para um. O muitos para muitos é comum também, mas não tanto quanto um para muitos, né? Então, o tipo de relacionamento de um para muitos é quando eu tenho, por exemplo, um proprietário, né? E esse proprietário, digamos que seja um sistema de uma pet shop, e aí esse proprietário pode ter vários pets, né? Pode ter mais de um pet, né? Então, né, nesse caso, quando um proprietário pode ter mais de um pet, né? Então, nesse caso, eu vou precisar criar um relacionamento de um para muitos, certo? De um para muitos aqui, certo? Então, a maioria conhece isso aí já. E aí, como é que fica o nosso associate, né? Nosso associate vai ter assim, olha só, o proprietário, no caso, que é a entidade onde associada, né, ao 1 aqui, né? Ele vai ter has many pets. Ele possui muitos pets, certo? É a cardinalidade aqui que a gente chama de banco de dados, né? Cardinalidade 1 e N, né? Então, assim, quem tem cardinalidade 1, ele vai ter muitos pets. E o pet, ele vai pertencer a um proprietário, certo? Então, é assim que a gente vai configurar o nosso associate, tá? E aí tem essa questão aqui do for aqui também. Isso aqui é considerando que a gente está adotando o padrão de chave estrangeira do Sequelize. Se a gente não utilizar esse padrão, a gente vai precisar informar qual é a chave estrangeira aqui no belongs to e no has many também, tá? E aí, como é que fica aqui, pessoal, na nossa consulta? Olha só. Aqui, então, assim, além da cláusula where, que a gente vai utilizar para recuperar, né? Por exemplo, se a gente estiver utilizando find on, a gente vai colocar o include aqui. E agora, colocando include, quer dizer que proprietário.pet, ele vai ser um array contendo os pets daquele proprietário, certo? Tá? Então, isso aqui vai ser um array contendo os pets daquele proprietário. Olha só como é conveniente, pessoal. Recupera aqui direto aqui para você, né? Todos os pets ali do proprietário, né? E o vice-versa também, tá, pessoal? Se eu recuperar, por exemplo, fizer uma consulta recuperando o pet, e então pet.proprietário vai ser os dados do proprietário daquele pet, mas aí não vai ser um array, porque nesse caso a cardinalidade é 1, tá? Então vamos configurar aqui, pessoal. Já que a gente tem relacionamento de 1 para N aqui, eu vou fazer aqui de cursos para área IT, e depois vocês fazem, né, para os demais, né? Então vou botar aqui, olha só. Aqui em curso, né? Curso, ele possui, né? Ele possui belongs, né? Pertence a uma área, certo? Né? Ele pertence a uma área, né? Então, models.area. Certo? Então tá aqui. Belongs to. E aí, em área, né? A gente vai colocar isso aqui, ó. This ponto. Has many, né? Uma área, ela pode possuir muitos cursos, certo? Então, models, esse models está sendo passado como parâmetro aqui, ó. Esse diz aqui é porque isso aqui é uma classe, certo? A gente já estudou orientação objeto aqui. E aí, models, ponto, no caso, curso. Beleza, pessoal? Tá? Então tá aí, só isso. Vou fazer mais nada dos modelos. E agora a gente pode ir lá no nosso controlador, de curso, e ali no read a gente pode, usando find on aqui, não estou utilizando find by pk, né? Então eu tenho aqui a cláusula where, né? E eu vou adicionar aqui um outro elemento aqui que é o include, e aqui eu vou colocar models.area, certo?
models.area. Tá aí o nosso include. E a partir desse momento, se a gente for lá no view, na view ali de read, né, a gente pode, ao invés de colocar assim a chave estrangeira aqui, agora eu posso colocar curso.area, ponto nome, nome da área, o nome da área aqui, tá? E ó, ciências exatas. Né, pessoal, fácil, né? Super tranquilo a gente fazer isso aí. Né? Bem melhor agora colocar, né, de fato o nome da área aqui. E foi super simples a gente fazer, né? Nada misterioso. A gente fez aqui as edições aqui nos modelos aqui em poucos segundos e já temos acesso ali, né, aos dados das áreas, da área, né, de cada curso que a gente for ler ali, né, na View Read, certo? A gente tem associações muitos para as muitos também, né, uma associação que é relativamente comum. Aqui nesse caso, muito para muitos, a gente sempre vai implementar com uma terceira tabela, né? Eu preciso de uma terceira tabela para viabilizar o relacionamento N para N, certo? Aqui uma tabela que associa por exemplo, aqui digamos que eu tenha um engenheiro, ele tenha muitos projetos, um ou mais projetos, né? Na verdade, 0 ou mais projetos, certo? E um projeto ele tenha, né, um ou mais engenheiros, certo? Um projeto ele tenha um ou mais engenheiros. E aí, para viabilizar um relacionamento assim, na hora que a gente for converter, né, o modelo ER no caso, né? Isso aqui não é o modelo ER, né, pessoal? Isso aqui eu já estou colocando em tabela já. Né? Mas na hora que eu converter, eu vou precisar adicionar uma tabela, né? No caso, uma tabela que viabiliza o relacionamento, uma tabela que a gente costuma chamar ali engenheiro do projeto, mas você pode chamar de outros nomes também. Eu costumo colocar assim sempre o nome das duas tabelas para indicar que de fato isso aqui é uma tabela que visa apenas, né, o relacionamento entre as duas tabelas aqui, engenheiro e projeto. Apesar de que essa tabela aqui, pessoal, ela pode ter seus próprios atributos também, tá? Por exemplo, olha só, aqui eu posso adicionar, por exemplo, um atributo indicando qual é o papel daquele engenheiro naquele projeto, tá? Eu não posso dizer qual é o papel do engenheiro dentro de um projeto aqui na tabela engenheiro, eu não posso, porque esse engenheiro vai ter vários projetos. Eu não posso colocar aqui. Então, se eu quiser colocar algum atributo dizendo qual é o papel do engenheiro no projeto, eu vou precisar colocar esse dado aqui, né, nesse relacionamento, tá? Então, aqui, muitas vezes eu não tenho só, né, os 12 campos de relacionamento, eu tenho também outros dados, né, referentes a essas associações aqui, né, engenheiro-projeto, tá? Como é que fica no Sequelize? No Sequelize fica um pouquinho diferente aqui, olha só. Eu vou precisar aqui utilizar belongs to main, olha só, agora belongs to main, tá? E vou precisar indicar aqui também, pessoal, qual é a tabela que eu estou utilizando para viabilizar o relacionamento, né? Então, essa tabela aqui vai precisar ser informada também. E olha só, belongs to main nos dois, tá vendo? Belongs to main nos dois, tá? Então, tem que utilizar aqui o throw aqui para indicar qual é, né, a tabela, no caso, que vai viabilizar o relacionamento, tá? Então, um pouquinho mais código, mas só um pouquinho mais do que os demais relacionamentos, né? Mas, se eu ainda estiver utilizando chave estrangeira que não segue o padrão do Sequelize, eu vou precisar utilizar aqui o for key e order key também, né? O for key aqui da tabela atual que eu estou utilizando aqui e o order key da outra tabela, tá? Aliás, do outro modelo, aliás, né? Porque isso aqui são as chaves estrangeiras dessa tabela aqui, né? Engenheiro projeto, certo? Tá? Então é um pouquinho mais enrolado aqui no Sequelize, mas também nem tanto, né? E aí como é que fica assim no nosso para a gente recuperar os dados, né? Por exemplo, de um engenheiro, digamos que eu queira pegar os dados dos engenheiros e os projetos onde esse engenheiro está trabalhando. Então eu faço também aqui include, e nesse caso o projeto ele é um array contendo os projetos daquele engenheiro, tá? Então tá aí, super simples também. Tá, pessoal? E como exercício é fazer exatamente isso que eu fiz aqui, colocar os ciências exatas, né, aqui de baixo, tá? Beleza, pessoal? Que horas tem aí? Eu vou começar a falar de cookies aqui, pessoal, já que a gente tem um tempinho aqui ainda.
Vou só começar aqui, eu acho que eu vou falar só de... Falar só de cookies aqui. Então, olha só. O HTTP, ele é um protocolo que não mantém estado, não mantém conexão, né, pessoal? Então, assim, quando você faz um SSH de uma máquina para outra, você está conectado naquela máquina, está conectado ali, né? Aquela conexão, ela, de fato, ali, mesmo que você passe um tempo ali sem mexer na conexão, ela vai ficar ativa, dependendo muito das configurações ali do SSH, né, que você está, né, usando, né? Mas o fato é assim, o HTTP não funciona assim, você não fica conectado no servidor. Não fica conectado no servidor, tá? Isso por quê? Porque nos primórdios da internet, a gente de fato não tinha, né, assim, por exemplo, um login, né? Você não ficava logado no site, né? Não era um requisito das aplicações naquela época lá, você está conectado no site, certo? Mas isso acabou virando um requisito, né? Depois com a evolução das aplicações, internet e tudo mais, a gente passou a ter essa necessidade, né, de estar conectado a um site, conectado a uma aplicação, mas o HTTP não provê uma solução para isso, tá? Não uma solução óbvia, pelo menos, certo? Não uma solução que seria, por exemplo, uma conexão como é a do SSH. E aí, o que acontece? Né? Cada acesso que o browser faz a um servidor é independente dos demais acessos, né? Toda vez que você acessa o site, mesmo que você esteja logado naquele site, é uma nova requisição que está fazendo naquele site. Tá? Mesmo que você esteja navegando, né, cada acesso, cada navegação, ele é um novo acesso independente do acesso anterior. Tá? É assim para o HTTP. Tá? Mas a gente sabe que assim, a gente tem várias aplicações que precisam do usuário conectado no site. Né? Eu estou dando exemplo aqui de um carrinho de compra, assim, de uma loja virtual. Né? O usuário precisa estar ali, né? Se o usuário adiciona um produto no seu carrinho de compra no site de loja virtual, e aí quando o usuário continua navegando no site, o usuário não perde os seus itens adicionados no carrinho, né? Os itens continuam ali. Mas como se não existe uma conexão? Como se cada acesso é independente do acesso anterior? Então, assim, a gente tem duas tecnologias que a gente utiliza, os cookie sessões, para viabilizar uma espécie de gambiarra, a gente pode dizer assim, né? Eu enxergo como uma gambiarra mesmo, né? Para viabilizar uma espécie de conexão, tá? Para simular uma conexão, né, entre o browser e a aplicação web, certo? Vamos ver como é que esses dois caras funcionam. Esses caras que são super importantes, tudo que é aplicação, tá? Então, é importante a gente falar deles. Então, como é que são os cookies, pessoal? Os cookies são variáveis que são enviadas pelo servidor web para o browser usando o protocolo HTTP. Né? Aqui eu mostro o exemplo disso. Olha só, digamos, né, que você, usuário, você acesse lá a página do eComp, né, a página do eComp aqui, e aí a página do eComp, ela vai, assim, para responder a tua requisição, ela vai pedir, na resposta que ele vai enviar para você, ele vai pedir para você armazenar aí contigo no browser um cookie, que nada mais é do que uma variável, por exemplo, chamado usuário, cujo valor é 3452. Tá? Então, assim, você está no browser, você faz um acesso ao eComp, e o eComp te responde, olha só, está aqui a resposta, está aqui a página que você quer, mas guarda aí contigo esse cookie. O cookie chamado usuário é igual a 3452. E aí todo o acesso subsequente que o usuário fizer ao eComp, ele vai enviar esse cookie para o servidor do eComp, dizendo, olha só, eu sou o usuário 3452. É como se ele tivesse o tempo todo se identificando, olha só, o usuário 3452. Tá? Então, uma vez que o servidor do eComp, onde está hospedado o site do eComp, ele pedir para o browser armazenar um cookie, então todo acesso que o browser fizer de novo ao site do eComp, aquele cookie vai ser retornado, tipo, se, por exemplo, identificando o usuário, ó, sou o usuário 3452. Tá? Você percebe que aqui a gente simula uma espécie de conexão, né? Porque na hora que o browser se identifica com o servidor ele pode recuperar o status daquele usuário, né? Pode, assim, a gente vai falar sobre sessões, que é exatamente sobre isso depois, mas assim, na hora que o usuário se identifica, né, o
o servidor ele pode, no caso, pegar os dados daquele usuário, ver, por exemplo, quais são os itens que ele já adicionou no carrinho e por aí vai, tá? Então serve para simular uma conexão, pode falar. Esse cookie ele fica armazenado no computador do usuário, né? Exatamente, no browser. Consegue alterar ele? Hã? O usuário consegue alterar ele? Consegue, uma boa. Consegue. Eu não vou dizer para você que você pode fazer isso pelo Chrome ou pelo Firefox, tá? Assim, eu acho que esses dois não tem recurso mesmo que você instalem uma extensão. Mas o fato é, se o dado está no teu computador, você pode fazer o que você quiser com ele, certo? Então você pode ter um browser que te permita fazer isso. Porque o dado está sob o teu controle, entendeu? Tá? Mas não vai adiantar muita coisa não, tá? Porque geralmente assim, aqui, tá, o usuário está se identificando. E aqui eu coloquei um dado numérico, 3452, mas geralmente é um hash. Então, por exemplo, se você mudar o hash, geralmente não é um hash de um usuário válido, entendeu? É um hash grande que você coloca aqui, tá? Então não adianta muito mudar não. E aí vamos ver, pessoal, como é que a gente trabalha no Express com os cookies, né? Então olha só, vamos instalar aqui, né, esse cookie passe aqui. npm install cookie passe. Tá tudo cacheado do semestre passado, eu acho, aqui, pessoal. Se bem que eu dei uma aula do Web Academy. Não, eu dei aula do Web Academy lá pelo agosto, mais ou menos, então deve ser de lá também isso aí. Tá, então, tá aqui, né? Instalei esse pacote aqui, Cookie Passer. E aí vamos então aqui no nosso index.js aqui. Botar esse cara aqui, ó, const. Como é que eu vou chamar aqui? Botar cookie passer é igual a require cookie passer, certo? Então tá aqui, olha, já importei ele aqui e agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, deixa eu lembrar aqui. Eu vou colocar aqui, olha só, esse cara aqui, cookie passer é o middleware, certo? É um middleware, tá? Eu não estou lembrando se ele já é uma variável, mas eu acho que ele é uma função. Então, o que eu vou fazer, olha, eu vou botar aqui app.use cookie passer, vou chamar assim. É o middleware, certo? E só fazendo isso, a tua aplicação agora já está pronta para trabalhar com cookies, tá? Só fazendo isso. Agora já está tudo certo para trabalhar com cookies e vamos ver, né, como é que seria isso, né? Eu vou fechar esses arquivos aqui, que a gente não vai usar eles aqui agora. Eu vou fazer o seguinte, olha só, aqui no control domain, já que a nossa aplicação já está preparada para trabalhar com cookies, eu vou criar aqui, olha só, uma função chamada cookie. Pode ser qualquer outro nome aqui. Pessoal, vou chamar de autenticação, assim, ó, de autenticação, certo? Vou botar lá, olha, rec,reis, certo? E aí já vou botar esse cara aqui, ó, para exportar, senão eu vou esquecer depois. E olha só, o que acontece? Quando você faz isso aqui, você adiciona esse middleware aqui, a partir desse momento, né, da forma como está aqui, ó, aqui o slide mostra bem isso aqui. A partir desse momento, né, o objeto rec, ele vai ter um array chamado cookies, que nada mais é do que os cookies que o browser enviou para o servidor. Lembrando assim, né, que aqui, olha, o servidor ele pode criar tantos cookies se ele quiser lá e pedir para o browser adicionar nele, certo? E aí esse array aqui, rec.cookies, ele tem todos os cookies que foram enviados do browser para o servidor. Lembrando que rec é a resposta, é a requisição, né? É a requisição que o browser faz para, né, o servidor, né? E hash.cookie vai ser um método, vai ser uma função
que eu vou utilizar para pedir para o browser criar o cookie. Tá? Então, com res.cookie eu vou pedir para o browser criar o cookie, porque res é de resposta. Eu, na resposta que eu vou enviar para o browser, eu vou pedir para o browser cria aí, né, esse cookie, certo? Então a gente vai utilizar essa função para isso. Vamos ver como é que vai ser isso aqui, pessoal. Então, aqui, né? Eu vou criar aqui, olha, aqui no main, olha só, no nosso controlador main, aqui uma rota auth, certo? Tá aqui. E aí, vamos lá. Então, quando o usuário faz uma requisição para o servidor, então esse REC aqui, ele vai ter um array chamado cookies, contendo os cookies que foram enviados do browser para o servidor, certo? Então o que eu vou fazer aqui, olha só. Se eu vou verificar, vou fazer exatamente isso aqui, tá, pessoal? Isso que está aqui, olha só. Isso que está aqui, tá? Eu vou criar aqui um cookie, por exemplo, com o valor 3452, né? Mostrando, criar exatamente esse exemplo aqui. Digamos que assim, a cada hora, assim, primeiro eu crio esse cookie, e a partir desse momento o usuário fica se identificando, ó, sou usuário, 3452, 3452, por aí vai, tá? Então aqui, olha, eu vou verificar se o rec.cookies, se ele não enviou, né, se o meu browser ele não enviou para o servidor um cookie chamado usuário, certo? Lembrando, esse cara aqui então é um array, né? Esse cara aqui é um array, esse cara aqui é um array, e se eu fizer isso aqui, olha, eu estou verificando se o usuário existe nesse array, né? O usuário seria o nome do cookie. Então, se na hora que o browser fez uma requisição para o servidor, se esse cookie usuário não estava presente, então eu vou criar esse cookie usando essa função res.cookie. Res.cookie. Eu vou criar nesse caso o usuário, o cookie usuário com o valor, digamos, 3452. Aliás, 3452, botando aí, 3452. Certo? Então, se não existe esse cookie ainda lá no browser, eu vou pedir para o browser criar esse cookie, tá? Se não, aliás, pessoal, aqui eu vou botar assim, olha, res.send vou botar assim, ó, usuário autenticado. Tá assim, ó, identificado, né? E não, né? E aí, else, eu vou enviar para o browser, né? Botar assim, olha, já tinha sido identificado. Certo? Então o que vai acontecer agora, pessoal? Olha só. Eu vou acessar aqui o nosso network aqui, né? Essa aba aqui, ele diz ali, né, tudo que é troca de informação que está acontecendo entre o browser e o servidor, certo? Eu vou acessar aqui agora aquela rota alfa que a gente acabou de criar, certo? Acessei aqui. E olha só, ele está dizendo aqui, usuário identificado, olha só. Usuário identificado. Se você clicar aqui no alf, você vai ver que o usuário aqui fez uma aquisição para o servidor, certo? Essa aqui foi a aquisição. E na resposta que o servidor enviou para o browser, tem o comando setCookie, olha só. Tá vendo? Então o usuário acessou lá a rota auth, e aí como resposta, né? Vê que eu estou na parte de resposta aqui, ó. Na resposta, response. Na resposta, o servidor está dizendo, olha só, criei contigo, né, um cookie chamado usuário com valor 3452, certo? E a partir desse momento, todo o acesso que o browser fizer ao servidor, ele vai enviar o cookie usuário 3452. Olha só, vou dar Ctrl R aqui, ó.
ele vai dizer, olha, o usuário já tinha sido identificado, certo? E se aqui você pode ver, por exemplo, os cookies, olha só, em application. Essa parte que eu acesso muito por causa do local storage, que eu trabalho com local storage, que é tipo de dado que você pode armazenar no browser aqui. Mas está aqui os cookies também, ó. Tá aqui, ó. Pessoal, eu não sei o que é esse GA aqui não, estou vendo ele aqui agora, tá? Deve ser de outra aplicação que, assim, estou no localhost ali, deve ter usado essa porta aí outras vezes aí. Tá? Mas não foi da nossa aplicação esse GA aqui não, tá? Mas tá aqui, pessoal, usuário 3452, tá vendo? Criado aqui o cookie, tá? Se você apagar esse cara, olha só, eu vou apagar esse cara aqui, ó, apaguei. Eu não posso editar, mas posso apagar, tá? Então, olha só, agora eu vou dar um Ctrl R e vai dizer, olha, o usuário identificado de novo. E aí ele já cria de novo, olha só, o cookie aqui. E você dá um Ctrl R de novo e o usuário já identificado. Vamos ver se dá para editar esse cara. Deixa eu editar. Então beleza. Então, a partir desse momento você está enviando esse dado aqui. Vamos ver se está enviando esse dado mesmo editado? Vamos ver, estou curioso aqui, mas vai ser isso mesmo. Eu vou imprimir aqui, olha. Console.log. Aliás, vou fazer o seguinte, ó. Console.log. Rec.cookies. Certo? Rec.cookies aqui. Então agora, né, o cookie vai ser colocado aqui, certo? Então eu vou dar Ctrl R aqui. E aí, ó, usuário 3452 AD, tá vendo? Dá para editar numa boa. Mas não tem problema editar, tá, pessoal? Porque geralmente não é um número aqui, né? Isso aqui não é um número, 3452, geralmente é um hash maceta, tá? O hash tem um hash muito grande que você usa para você identificar o usuário. Então, se você ir mudar, o que você pode fazer é, por exemplo, você está com, por exemplo, você pode fazer isso mesmo. Se você tem, por exemplo, assim, um usuário aqui, nesse computador aqui, ele está acessando aqui, por exemplo, um site de compras. Você pode pegar o cookie dele, né, acessar, né, ao invés do site de compra e se passar por ele. Você pode fazer isso. Isso é um problema de segurança, aliás, tá? Então você pode fazer. Eu não sou muito especialista em segurança também não, tá, pessoal? Não sou. Mas eu sei que você pode fazer, porque isso é uma coisa que eu faço, por exemplo, no Insônia. Não. Eu faço no Insônia, né? E no Insônia, assim, quando eu estou trabalhando com APIs, eu pego o cookie que está no browser e carrego no Insônia, quando eu quero no Insônia acessar, né, como se fosse aquele usuário que se identificou, entendeu? Tá? No Insônia, no caso, ele é para você trabalhar com APIs, né? Mas não estou hackeando ninguém, estou me hackeando, né? Tá? Beleza, pessoal? Então, olha só, o que eu vou fazer, pessoal, assim, a gente tem, além de cookies aqui, eu quero falar de sessões ainda, porque sessões envolvem login, logout de usuário, sempre criptografado e tudo mais. Eu vou, assim, dar essa aula aqui na segunda-feira, se tiver aula na segunda, mas se não tiver aula na segunda-feira, eu vou gravar um vídeo para vocês, vou ver também se às vezes tem um vídeo já gravado sobre isso, e aí eu vou compartilhar com vocês, caso não tenha aula na segunda-feira, tá? Que é um conteúdo importante do curso, eu quero, né, passar isso aí para vocês, tá bom? Dúvidas sobre a aula de hoje? Lembrando que a aula está sendo gravada, eu vou colocar, né, o vídeo daqui a pouco para vocês aí, tá? Para vocês poderem assistir e né, ver como é que eu fiz aqui as implementações, tá? Lembrando também que, assim, aqui no CRUD, eu implementei o index, implementei o read, implementei o create, mas vocês vão implementar ainda o update, tá? Vocês vão implementar o update e o destroy, tá? O remove ali também para remover o curso, tá? Mas é fácil, pessoal. O update é igualzinho ao nosso create aqui, tá? O update é basicamente igual ao create aqui no curso, né? Não tem muita diferença. A diferença básica aqui é que você vai precisar, no caso, pegar o ID, né? E aí, o ideal seria que, no caso, vocês, quando fossem editar um curso, os dados daquele curso apareçam no formulário, né? Certo? Os dados do curso aparecem no formulário para o usuário, de fato, poder editar, tá? Senão fica ruim, né?
Mas aí nesse caso você vai precisar, né, assim, enviar o curso aqui para o usuário, olha só. No update você vai precisar enviar o curso aqui, olha, tá? Então assim, deixa eu assim, olha, eu vou aqui, ó, dar um Ctrl C aqui. Vou só passar as dicas aqui, né, pessoal, do update, tá? Update que você vai botar o update aqui. Vai pegar o ID aqui. Update. Como assim não pode? Ah, já tem um update lá embaixo, pessoal. Vamos tirar esse cara aqui. Você vai aqui, olha, pegar o ID aqui de baixo, né? Que você já está pegando aqui. Vai pegar também esse const curso aqui, né? Esse const curso aqui. E vai, no caso, aqui, olha, você vai retornar para o usuário o curso. Certo? Botar o curso aqui para o usuário poder ver no formulário, né, os dados daquele curso, tá? Essa é a ideia, tá? E aí ele poder fazer edição. E o remove você vai utilizar, né, o destroy lá do Sequelize, né? A função destroy que está nos slides também, tá explicado lá direitinho como é que você vai utilizar ela, tá? Dúvidas, pessoal? Tudo certo então? Eu vou parar a gravação aqui então.